O decreto de lei seca em Goiás começa a valer. Você vai ver um mapa das cidades que vão seguir e as que não vão adotar as medidas. O governador fez nova reunião hoje com quase 125 prefeitos. Produtores do município de Palmeiras de Goiás fazem protesto na porta da Enel. 5 mil litros de leite perdidos por falta de energia. Vocês querem leite? Vai beber a preço caro! A polícia prende um homem suspeito de matar um motorista de aplicativo em Valparaíso. E a disparada do preço dos combustíveis. A Petrobras anuncia o terceiro aumento em menos de 30 dias. Então vem, gente, que o Jornal Anhanguera já está começando. Olá, boa noite. Agora são 7h09. Os hospitais estaduais de Goiás chegaram a 87% dos leitos de UTI para Covid ocupados. Isso significa que para uma população estimada em mais de 7 milhões de habitantes, só existem 28 leitos de UTI disponíveis. Enquanto isso, prefeitos das cidades goianas ainda discutem se vão ou não seguir a lei seca decretada pelo governo do estado. Hoje, no dia que a lei começa a valer, o governador Ronaldo Caiado chamou a atenção dos municípios para a gravidade do momento. O governador chegou à Federação Goiana dos Municípios e, desrespeitando os protocolos, se aglomerou para fazer fotos. Ele veio participar de uma reunião virtual com prefeitos. 125 participaram online. Para todos os municípios, o desafio a partir de hoje é o mesmo: fazer valer o decreto estadual da lei seca, publicado nesta terça-feira pelo governador. O decreto diz que bares não podem vender e nem permitir o consumo de bebidas depois das 10 da noite. O decreto da lei seca é estadual, por isso vale para todos os municípios goianos. Mas nem todos os prefeitos vão seguir ao pé da letra o que está escrito nele. Caiado disse que o decreto foi feito porque 80% dos leitos de UTI para Covid estão lotados aqui no estado e a taxa de transmissão cresce muito rapidamente. Caiado lembrou que a maioria das prefeituras não tem um hospital próprio com leitos para atender esses pacientes. E por isso, os prefeitos precisam repensar se vão seguir ou não o decreto assinado por ele. Nós demos o norte dentro de uma avaliação que foi feita pela nossa secretária na área da saúde, que é um crescimento de mais de 1% ao dia da ocupação de leitos. Agora, se o prefeito de cada cidade acha que ele tem como atender a demanda das pessoas que estarão lá sendo contaminadas ou que vão se recorrer também ao leito hospitalar, isso aí passa a ser uma responsabilidade dele. Caiado disse que já determinou que a PM e a Polícia Civil ajudem os prefeitos. A Polícia Militar estará à disposição para prestar toda a proteção ao fiscal da prefeitura, não é? Mas ele terá que estar acompanhado do fiscal para que haja consequência, ou seja, chegar num local que não esteja cumprindo, orientar que realmente aquilo seja fechado. Especialistas ouvidos pela TV Anhanguera dizem que os municípios são obrigados a seguir o decreto estadual. Eles podem até criar regras próprias, desde que sejam mais rígidas. Os prefeitos podem até editar algum decreto, mas esses decretos eles não podem contrariar e nem abrandar aquilo que o Estado está definindo. Então, se o Estado determinou um fechamento de alguma forma de serviço ou mesmo da indústria, os municípios podem restringir ainda mais aquilo definido pelo Estado e não ampliar aquilo que o Estado determinou de uma forma. Sobre a aglomeração, a FGM disse que o evento ocorreu dentro das normas sanitárias, que todos estavam usando máscara, que o espaço era amplo, os profissionais envolvidos no evento foram submetidos a teste da Covid previamente. O governo do estado não se manifestou. Agora vamos saber da Liz Mendes como fica a situação em Anápolis, porque é uma das poucas cidades do estado que ainda tem leitos de UTI. E aí, a prefeitura vai aderir, então, a esse decreto de venda de bebida proposta pelo governo do estado? Liz, como é que ficou? Boa noite.
Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa resposta ainda não temos. Isso porque a Prefeitura vai deixar para se pronunciar a respeito desse decreto, se vai seguir integralmente ou vai fazer algumas alterações amanhã, depois que o decreto da matriz de risco aqui da cidade for publicado. Então, a cada quinta-feira, a Prefeitura vai divulgar o decreto da matriz de risco para informar a população de como está a ocupação dos leitos aqui na cidade e o risco para um colapso. Então, o prefeito Roberto Naves deve se pronunciar a respeito desse decreto estadual depois que a matriz de risco for publicada amanhã. E a gente fala também da situação da Prefeitura de Pirenópolis, que também ainda não definiu como que vai ser a aplicação desse decreto lá na cidade. Mas o jurídico da Prefeitura já adiantou que uma reunião vai ser realizada até sexta-feira para definir isso. E que sim, o município vai tomar providências para o controle da doença, controle da disseminação da doença lá na cidade. Já Porangatu, no norte do estado, a prefeita da cidade decidiu seguir integralmente o decreto estadual da lei, a lei estadual da lei seca, né? Então, os bares e restaurantes lá da cidade só vão poder comercializar bebidas alcoólicas. Esse comércio só vai poder ser retomado depois das 6 da manhã. Então, Pirenópolis e Anápolis devem divulgar ainda como vão se comportar diante do decreto estadual. Rosane. Tá certo, obrigada, Liz. E em Itumbiara, no sul do estado, a prefeitura deve seguir o decreto estadual que restringe o uso de bebidas alcoólicas entre 10 da noite e 6 da manhã. Então vamos até Itumbiara conversar com Jonathan Moreira. E Jonathan, já tem previsão de quando a prefeitura vai liberar aí o decreto municipal? Boa noite para você. Boa noite para você também, Rosane, e para todo mundo que está acompanhando a gente. A Prefeitura de Itumbiara disse para a gente, por meio da assessoria, que o novo decreto deve ser publicado nos próximos dias e que esse novo documento deve trazer aí a decisão que é seguir, sim, a lei seca do Estado, prevalecendo, portanto, o fechamento do comércio de bares, restaurantes e similares após as 10 da noite. A Prefeitura disse ainda que o novo decreto não esteja em vigor, vale o decreto atual e que equipes estão nas ruas fiscalizando o cumprimento dos protocolos por parte do comércio. Itumbiara tem 4.632 casos registrados e 96 mortes. Caldas Novas, cidade turística aqui da região sul do estado, disse para a gente, por meio da assessoria, que uma reunião foi feita hoje pela manhã para discutir também a publicação de um novo decreto. E essa publicação deve acontecer nos próximos dias. Mas Caldas Novas não sinalizou se vai seguir ou não a lei seca estadual. A cidade está numa situação preocupante porque tem 100% dos leitos de UTI ocupados. Tem 3.985 casos confirmados e 69 pessoas morreram por causa da Covid-19. Rosane. Obrigada, Jonathan. Lusiânia também vai seguir a determinação do governo do estado que proíbe a venda de bebidas alcoólicas a partir das 10 horas da noite, né? Até às 10 horas da noite, né? A Daiane Jardim está ao vivo em Lusiânia, tem os detalhes para a gente. Daiane. Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, o decreto foi assinado agora há pouco, a reunião terminou agora há pouco aqui na Prefeitura de Lusiânia e vai seguir mais ou menos esse protocolo do Estado. Aqui ficou estabelecido o seguinte, né? Os destaques desse protocolo são para consumo e venda de bebidas alcoólicas e para festas clandestinas e aglomerações. Aqui ficou decidido que, em dias de semana, bebidas alcoólicas podem ser vendidas e consumidas até às 10 horas da noite, em fins de semana e feriados até às 11 e os deliveries de comida e bebida podem funcionar todos os dias até meia-noite. Essa restrição vai até às 8 horas da manhã. Com relação a aglomerações e festas, a Prefeitura formou um comitê com as secretarias e órgãos de segurança para aumentar a fiscalização em festas na cidade ou na zona rural, porque em Lusiânia está acontecendo muita aglomeração em festas clandestinas. Então foi montado um comitê para arrochar, para ficar na cola dessa turma que está realizando essas festas clandestinas aqui na cidade. De acordo com o prefeito, a situação é preocupante. A taxa de ocupação dos leitos de UTI aqui na cidade estão em 85% e 162 pessoas já morreram. Só para finalizar, Rosane, o prefeito deu 3 telefones que as pessoas podem fazer denúncias em caso de festas clandestinas. 190 da polícia, 183 dos bombeiros e o 3906-3301 do Código de Posturas. Com você.
Obrigada, Daiane. Olha, Goiânia vai seguir o decreto da lei seca proposto pelo governo, só que a restrição vai ser um pouco mais rígida. Aqui está permitida somente a venda de bebidas alcoólicas das 8 da manhã até as 8 da noite. E a prefeitura determina ainda que bares, restaurantes e boates fechem as portas às 11 da noite. Se tiver música ao vivo, então, ou mecânica, tem que encerrar às 8 da noite também. Quem descumprir está sujeito a pagar multa e ainda corre o risco de ter o estabelecimento fechado. E em Rio Verde, a prefeitura da cidade não vai seguir com o decreto estadual que proíbe a venda de bebidas alcoólicas entre 10 da noite e 6 da manhã. O prefeito Paulo Faria do Vale disse que na cidade o índice de infecção de Covid está baixo e o de internação também. Mas o prefeito não descartou medidas restritivas caso a população não cumpra as normas sanitárias. E em Jataí, o prefeito Humberto Machado vai seguir a decisão do estado, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas a partir das 10 da noite. A prefeitura de Rio Verde, no sudoeste do estado, disponibilizou leitos de enfermaria e UTI para atender pacientes com a Covid-19 de outras cidades. É que os números de casos de mortes lá também estão controlados. Em abril de 2020, começou uma operação de guerra. Com as incertezas em relação ao coronavírus, um hospital de campanha com 100 leitos foi construído em Rio Verde. No auge da pandemia, muitas pessoas passaram pelo HCamp. Desde setembro do ano passado, os pacientes com Covid-19 passaram a ser atendidos apenas no hospital municipal. Ele não foi desmobilizado. Se eu quiser funcionar hoje o hospital de campanha, nós funcionaremos. É que de outubro para cá, a quantidade de pessoas que necessitou de enfermaria e de UTI teve uma redução muito grande aqui no município de Rio Verde. Rio Verde chegou a registrar 50% de ocupação nos leitos da rede pública. De outubro para cá, a média ficou em 10%. A média móvel de mortes também caiu de um máximo de 4,3 para 0,3 por dia. Por causa das reduções, a Prefeitura de Rio Verde disponibilizou 50 leitos do hospital de campanha para receber pacientes de outras cidades. Outros 20 leitos de UTI também estão à disposição. A ideia é desafogar o sistema de saúde dos municípios do estado. Caso venha necessitar, nós estaremos abrindo o hospital de campanha imediatamente. E já disponibilizamos para o governador 50 leitos do hospital de campanha de Rio Verde, para que possa dar um suporte para as cidades vizinhas. E Rio Verde está disponibilizando também 20 leitos de UTI para a regulação estadual atender aqui a região sudoeste. Em Jataí, metade dos leitos de enfermaria está ocupada, mas é nas UTIs que a situação preocupa, não tem mais vaga. Em Caldas Novas, o município conta com 4 leitos de UTI exclusivos para Covid, 2 estão ocupados. Em Itumbiara, são 20 leitos para Covid no hospital de campanha. A ocupação é de 70%. A situação em Catalão também assusta. Dos 40 leitos de UTI entre SUS e particulares, 90% estão ocupados. O prefeito em exercício de Catalão, João Seba, que teve Covid recentemente, voltou a ser internado. Ele está na UTI, na Santa Casa de Catalão. O boletim divulgado agora há pouco diz que ele está com pneumonia viral, usando catéter nasal para ajudar na respiração. Ele está com um quadro clínico estável, sem febre, consciente e respondendo bem ao tratamento. João Seba teve Covid e ficou internado por 4 dias. Recebeu alta na última sexta-feira e assumiu interinamente a Prefeitura de Catalão, porque o prefeito Adib Elias está afastado, também em tratamento contra a Covid. Adib está internado em São Paulo. E o Ministério Público de Goiás abriu 5 investigações para apurar denúncias de pessoas que teriam furado a fila para se vacinar contra a Covid-19. Moradores levaram o caso até o MP, que trabalha agora para confirmar se isso realmente aconteceu. Os casos estão sendo apurados em Santa Helena, Mineiros, Pires do Rio, Nova Crixás e Padre Bernardo. Se for comprovado, a pessoa pode responder pelo crime de peculato, tanto quem recebeu a dose quanto quem vacinou. E pelo segundo ano, a Tecnoshow, considerada a maior feira de tecnologia rural do Centro-Oeste, uma das maiores do país, foi cancelada. O evento estava previsto para acontecer no mês de abril. A cooperativa que realiza a feira diz que o momento ainda é de muita cautela e não seria prudente promover a Tecnoshow em meio à pandemia.
A Tecnoshow é um dos principais eventos que acontece em Rio Verde, no sudoeste do estado, e reúne mais de 100 mil visitantes, movimentando bilhões em todos os anos de realização. E a Polícia Civil de Lusiânia iniciou hoje a segunda fase da operação que investiga a clonagem de veículos furtados. A ação funcionava nesta oficina de marcação e remarcação de chassis e motores, credenciada pelo Detran na região do setor São Caetano, em Lusiânia. Os criminosos remarcavam chassis e motores de veículos furtados em Goiás e no Distrito Federal. Um homem foi preso. Eles, de fato, eram autorizados a realizar remarcação de veículos, mas para cada remarcação é necessária uma autorização do Detran, uma nova autorização. E quando eles adquiriam veículos que eram produto de furto ou de roubo, logicamente eles não buscavam essa autorização, clonavam o chassi desse veículo, colocavam um chassi de um veículo legalizado para depois comercializá-lo. As investigações sobre as remarcações ilegais começaram em dezembro, depois que a polícia recebeu denúncias sobre a prática do crime. À época, um homem foi preso em flagrante e 3 veículos com dados modificados apreendidos. Segundo o delegado, o suspeito já responde por receptação e outros crimes em Goiás e no DF. Se a adulteração tiver como única finalidade a possibilidade da receptação, ele responde só pela receptação qualificada. Agora, se tiver um poder lesivo autônomo, ele vai responder pelos 2 crimes, pela receptação e pela adulteração do sinal identificador do veículo. Nós não conseguimos contato da defesa do responsável pela oficina. E a polícia encontrou e prendeu o homem suspeito de assassinar um motorista de aplicativo em Valparaíso. Ele estava em Minas Gerais. Marcos Moreira está ao vivo em Lusiânia, tem os detalhes para a gente, né, Marcos? Boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você, ótima noite a todos que nos assistem. Rosane, o Igor de Oliveira estava indo para a casa da tia dele em Pintópolis, interior de Minas Gerais, quando foi pego pela Polícia Militar do Estado. Foi pego ainda lá na rodoviária da cidade. Então, Rosane, aconteceu o seguinte, esse caso nós explicamos, tivemos um pequeno momento. Oi, Rosane, então, como eu estava explicando, esse caso aconteceu no início desse ano. O motorista tinha feito uma corrida de Valparaíso e recebeu uma outra chamada de Diego. O Diego, então, estava fazendo um acerto de contas com esse Igor e os dois foram recebidos supostamente com tiros. O motorista morreu logo em seguida e o Diego de França foi levado em estado grave para um hospital em Brasília. Inclusive, está internado até hoje, nós checamos o estado de saúde dele e segue estável. De acordo com a Polícia Civil, outras 4 pessoas estão sendo investigadas como coparticipantes desse crime e vão ser ouvidas também nos próximos dias. Agora, eles estudam a transferência do Igor de Minas Gerais para Goiás e vão encaminhá-lo para o judiciário. Rosane. Obrigada, Marcos. E a seguir, a gasolina vai subir de novo. E olha, teve protesto também de produtores de leite contra a Enel. Agora, 7h26, daqui a pouco a gente está de volta. 7h28, o Jornal Anhanguera está de volta e a notícia agora não é nada animadora, viu? A gasolina vai subir de novo. É o 3º reajuste em menos de um mês. O Lázaro depende do carro para garantir a renda da família, mas está difícil encher o tanque. Eu sou motorista de aplicativo, então está ficando cada dia mais inviável. Jataí está entre as cidades goianas com combustíveis mais caros, segundo a ANP, Agência Nacional de Petróleo. Tem posto em que o litro da gasolina está R$ 5,29. Quando eles anunciam uma diminuição de preço, é mais de semana para essa diminuição aparecer na bomba, mas quando aumenta é de um dia para o outro. Em Rio Verde, também na região sudoeste, o litro chega perto de R$ 5,00, mas se o pagamento for no débito ou em dinheiro, tem desconto. O litro da gasolina em Anápolis chega a R$ 5,19. Em Lusiânia, R$ 4,90. Catalão, R$ 4,89. E em Tumbiara, R$ 4,67. Na capital, o litro da gasolina já está quase R$ 5,00 e nem compensa tentar escapar para o etanol. Com o litro passando dos R$ 3,50, não está compensando. Tem que estar correndo atrás dos lugares mais baratos, né?
O Sindicato dos Postos de Combustíveis diz que o problema é que os preços variam de acordo com a cotação internacional do barril de petróleo. Nós ganhamos em reais, né? E o preço é cotado em dólar, que também tem uma cotação muito desfavorável, né? O real está muito desvalorizado frente ao dólar. Em menos de um mês já foram 3 reajustes. Esse é o segundo somente esse ano. No dia 18 de janeiro, o aumento nas refinarias foi de 7,6% e agora de 5%. Com esse novo reajuste, o litro da gasolina pode ficar até 10 centavos mais caro. Eu abasteço essa moto 2 vezes por semana. Antigamente você colocava R$10, você enchia. Hoje é R$20, é o dobro. O senhor colocou R$30? R$30. Não, encheu o tanque nem pensar? Só de ar. O tanque só encheu de ar. Só levando na esportiva mesmo, né? Numa situação dessa. Olha, produtores rurais se revoltam com o serviço prestado pela Enel e despejam 5 mil litros de leite na porta da companhia elétrica em Palmeiras de Goiás. O protesto foi na Praça São Sebastião. Vocês querem leite? Vai beber a preço caro! Os produtores são do assentamento Canudos, no município de Palmeiras de Goiás, onde vivem 142 famílias. De acordo com eles, todo esse leite descartado aí na calçada perdeu por causa da falta de energia. Hoje, um grupo de produtores decidiu mostrar a indignação com esse protesto. Um dos produtores chegou a dizer que tem faltado energia no assentamento toda semana e que o prejuízo tem sido grande. Você está judiando com nós lá, é toda semana. Esse aqui é o pequeno. Esse aqui é o pequeno. Você entendeu? O pequeno. Você lá primeiro, lá tinha 300 litros de leite, 700 litros de leite por dia. Você entendeu? Então perde tudo, como é que faz? Não tem cabimento, se nós não fazer uma coisa dessa aí, não tem como. Eles têm que melhorar para nós lá. Olha, a Enel diz que o fornecimento de energia foi normalizado no assentamento hoje à tarde. Falou ainda que foi agendada para amanhã uma reunião com o prefeito de Palmeiras de Goiás e o Sindicato Rural. E que em breve vai se reunir também com os produtores do assentamento para chegar a um acordo e melhorar a qualidade no fornecimento de energia ali na região. Em Anápolis, hoje foi dia de contabilizar os prejuízos e limpar a sujeira provocada pelo temporal de ontem à tarde. Teve morador que mal dormiu. É o caso do seu Ricardo. Ele amanheceu assim, com uma enxada na mão, rapando a lama do quintal. Mas só ela não é suficiente. É necessário um caminhão para tirar dali todo esse entulho. Restos do muro da casa que não suportou tanta água. Volta do córrego para cá, para tudo para dentro da casa. O muro não aguentou. Você vê, nós tínhamos arrumado esses dias, ó. O carro bateu aí, ó. Eu arrumei esses dias o muro, ó. De estimado, nada, uns 50, né? A rua onde ele mora virou um rio. 15 carros ficaram dentro d'água. Foram retirados pela manhã de hoje por caminhões guincho. Em 1 hora choveu 57 milímetros, segundo o Cimego. O esperado para 5 dias. O Ribeirão das Antas mais uma vez transbordou. Deixou a região baixa do centro de Anápolis alagada. Durante a manhã, caminhões e máquinas da prefeitura fizeram a limpeza das áreas mais prejudicadas. Mas para quem mora por aqui, a insegurança continua. Na casa da mãe do Márcio, eles já perderam as contas de quantas vezes tudo foi alagado. O problema aqui é o retorno da água, que não tem vazão, a água não tem saída, porque o volume é muito grande de água, não adianta enlarguecer o córrego lá em cima, limpar os córregos, sendo que aqui embaixo é um funil. Aonde que a água sai? Não tem como que a água sair, a água retorna, ela volta. A Prefeitura de Anápolis diz que foi uma chuva atípica que começou a resolver os problemas ontem mesmo. E as equipes continuam nas ruas trabalhando. E olha, tem alerta de perigo de tempestade nessa quinta-feira aqui no estado, viu? Veja comigo agora na previsão do tempo. O alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia vale para todas as regiões. É por causa do calor forte, que chega a 36 graus, e a grande quantidade de umidade do ar. O volume de chuva chega a 25 milímetros no oeste do estado. Chove bem nas outras regiões. Em áreas isoladas, pode chover até 60 milímetros por hora e com ventos fortes de até 100 quilômetros por hora. Em Santa Helena, a previsão é de 10 milímetros de chuva com temperatura entre 20 e 32 graus.
Em Aruanã também chove, faz calor de 36 graus. Catalão registra máxima de 31 e Porangatu faz 36 com 10 milímetros de chuva. Bombeiros de Rio Verde capturaram hoje um ouriço que estava perto de algumas casas no bairro Reserva do Parque. Os moradores ficaram assustados, olha lá. O animal deu trabalho e um dos bombeiros pegou danadinho com a mão mesmo. Claro que o oficial estava com luvas e sabe de toda a técnica para esse tipo de captura. O ouriço foi solto numa reserva às margens da BR-452, lá em Rio Verde. E em Jataí, os bombeiros resgataram 2 gambás. Segundo os bombeiros, o primeiro animal estava escondido no telhado de uma casa no setor Terezinha. Com o uso de uma pinça, os militares capturaram o animal em segurança. Já o segundo gambá foi encontrado à noite em uma casa no setor aeroporto. O morador chamou a equipe dos bombeiros e, ao chegar no local, encontrou o bicho, sabe onde, gente? Em cima de um poste de energia. Foi preciso usar uma escada e um laço de captura, para conseguir resgatar o gambá. Os 2 gambás foram soltos em segurança em uma mata próxima à cidade. E agora vamos falar de economia. A pandemia fez com que muitas pequenas empresas investissem em vendas online. Uma forma de conseguir manter o negócio num período em que muita gente ficou sem sair de casa. Uma pesquisa mostrou que aqui no estado, mais de 70% dos empresários estão vendendo pela internet. Um clique dos pneus aqui e outro ali dos detalhes internos do carro. Fotos prontas, vai tudo para a internet. É lá que está boa parte dos clientes da Ana Cristina. Com a pandemia, a comerciante teve que se reinventar para driblar a crise. De lá para cá, bons resultados. As vendas digitais dispararam e hoje correspondem a 43% de tudo que é vendido na loja de carros usados. Em março, quando Itumbiara ficou fechado, as lojas ficaram fechadas, nós pudemos segurar 60% do resultado, do nosso resultado total com a loja fechada, somente vendendo online. Realmente estamos vivendo um novo momento. Quem diria que por meio de um clique, pelo computador ou até mesmo pelo celular, poderíamos fechar a compra de um carro? Hoje é possível. Segundo o Sebrae Goiás, 72% dos empresários aqui do estado estão investindo mais nessas ferramentas para fechar bons negócios. As empresas realmente precisaram inovar, precisaram criar estratégias e são estratégias que têm que ser cada vez mais melhoradas, intensificadas, porque não é um movimento que vai voltar, ele vai de agora para frente, ele vai evoluir. É justamente o que o Wanderson está fazendo. Depois de ver as vendas online da loja de roupas íntimas dispararem, chegando a aumentar em 70%, ele pretende seguir nesse caminho e investir ainda mais. Surpreendeu bastante, E a gente quer investir nesse tipo de venda. Hoje a nossa clientela, ela abrange Triângulo Mineiro, Goiânia, Mineiros, Catalão, então a gente tem bastante cliente nessa parte. E o atendimento só é possível devido à venda online. Tem que se reinventar, para se manter no negócio. A nossa imagem do dia hoje mostra a força da natureza. Uma gameleira centenária acabou caindo durante o temporal. Olha lá no povoado de Fazendinha, a cerca de 50 quilômetros do município de Itapaci, no Vale do São Patrício. O vídeo enviado pelo telespectador mostra o momento exato em que a árvore é arrancada pela raiz e acaba tombando. O temporal atingiu a região na tarde de terça-feira. No início do vídeo, inclusive, é possível ver que o vento está bem forte. E quando a árvore cai, o morador que está gravando se assusta e para de gravar. Por sorte, um carro e uma moto que estão parados embaixo da gameleira não são atingidos pelos galhos. Agora são 7h39, o Jornal Anhanguera vai ficando por aqui. Hoje a gente encerra com imagens da ponte Afonso Pena em Itumbiara. Um beijo, um cheiro para vocês. Espero vocês amanhã no J1, hein? Tchau, tchau.